Cruzeiro e Flamengo ficam no empate. Nesse vídeo daqui eu vou fazer o geralzão do futebol brasileiro. Beleza? Então já vamos lá, começando na Libertadores, onde o Palmeiras ficou no empate com o Cerro Porteño. Depois do Andrés ser expulso, né? Anteriormente tinha tido um gol anulado do Cerro Porteño, o Palmeiras fica com um a menos. Mas mesmo assim é o Palmeiras que abre o placar. Depois de um desvio do Marlon Freitas dentro da área, o Flaco abre o placar ali pro Palmeiras. Já no finzinho tem uma bola jogada na área, acho que do Jonathan Torres, jogador do Cerro Porteño. E aí o Carlos Miguel falha, é contabilizado até gol contra dele aqui, e o Cerro Porteño empata a partida. Carlos Miguel vive o pior momento dele com a camisa do Palmeiras, sem dúvidas. Contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras perdeu muito na conta dele, e agora esse empate vai muito na conta dele também. Falhas diretas dele que tiraram resultados que seriam bons do Palmeiras, né? Em casa contra o Galo ele falha, e agora em casa contra o Cerro Porteño ele falha de novo. Carlos Miguel é um grande goleiro, muito alto, fecha muito bem o ângulo, mas vem tendo erros que podem fazer que daqui a pouco ele seja questionado no gol do Palmeiras. Esse tipo de erro, ainda mais em jogo desse tamanho, não pode acontecer. Agora, o contexto do jogo de volta no Paraguai vai ser um caos, porque o empate seria um resultado que classificaria o Palmeiras. Esse gol no finzinho faz com que o jogo vá como se fosse uma partida de jogo único. O empate é pênaltis. E o Cerro Porteño com certeza vai ter um apoio enorme da sua torcida. Tem um centroavante muito decisivo como é o Pablo Verrete lá na frente. É um time experiente, com jogadores rodados. Então esse jogo de volta lá no Paraguai, e o Cerro Porteño já na fase de grupos mostrou que dá muito trabalho para o Palmeiras, né? Então esse jogo de volta lá no Paraguai vai ser muito complicado para o Palmeiras, tá? Era uma eliminatória onde o Palmeiras era muito favorito, mas precisava fazer o seu papel dentro de casa. E não fez. E agora vai ter que decidir lá no Paraguai, né? Inclusive o Cerro Porteño passou em primeiro nesse grupo e o Palmeiras em segundo. Então, quando vieram da fase de grupos. O Palmeiras se complicou em um confronto onde ele era bem favorito. Lá no Paraguai agora vai ser um cenário caótico. Aí a gente vai para Cruzeiro e Flamengo, onde ficou no empatezinho 1 a 1. O Arroio fez um gol absurdo depois de receber um passe do William. Ele finge que vai cruzar para a área, dá um corte, o Samuel Lino passa deslizando e acha um chutaço na gaveta. O gol do Arroio foi maravilhoso, um gol lindo, cara. Ele tem muita qualidade, né? Em contrapartida, o outro ponto, que foi o Wesley, é muito bom jogador também, fez uma estreia muito boa contra o Mirassol. Mas já nesse jogo, ele depois de um cruzamento do próprio Arroio, nos minutinhos iniciais, perdeu um gol debaixo do gol, que não se perde em um jogo assim, cara. E aí já um pouquinho depois, uma bola aérea que rebate, sobra, vai no travessão, fica pro Paquetá conferir o rebote e fazer o gol de empate pro Flamengo. Jogo de volta no Maracanã agora, tendo esse empate, o Flamengo é bem favorito, tá? Eu, sendo bem honesto, torço que o Cruzeiro passe. Tem muitos fatores que façam com que eu torça contra o Flamengo. Primeiro, eu não gosto do Flamengo por natureza. E ainda tem o fato do Léo Jardim ter trocado o Cruzeiro pelo Flamengo por dinheiro, ter mentido, ter usado de mau caratismo. Curiosamente, de novo, um português fazendo a mesma coisa para chegar no Flamengo. Tinha sido o Vitor Pereira enganando o Corinthians para parar no Flamengo, e agora foi o Leonardo Jardim enganando o Cruzeiro para parar no Flamengo. É um padrão já, portugueses com caráter muito duvidoso mentirem para os seus antigos clubes para chegarem no Flamengo. É um padrão. O Vitor Pereira na passagem pelo Flamengo deu errado. Sinceramente, eu torço que o Leonardo Jardim dê errado também. Se você chega da forma errada, eu torço que termine da forma errada também. Enfim, torço extremamente que o Flamengo seja eliminado. Tô sendo honesto, né? Tô falando o que eu sinto, o que eu penso. Se você discorda de mim, direito seu. Na Sul-Americana, o Galo venceu do Bragantino e é incrível o quanto o Bragantino não pode confiar nos seus goleiros. No fim de semana, em Bragantino e Corinthians, o Thiago Volpe tem uma falha bizarra que dá o gol para o Rodrigo Garro. E agora, depois de um lançamento longo do Igor Gomes, o Coelho, o ex-jogador do Bragantino, lei do ex inclusive, ia sair cara a cara. O Cleiton era só encaixar, ele falha, franga, a bola passa e sem goleiro o Coelho empurra para as redes. 2 jogos seguidos que o Bragantino perde com seus goleiros sendo os grandes vilões dos confrontos, complicando muito o Bragantino. Então, não dá pra ter esse tanto de falha e não tem nem como você falar, ah, não, é culpa do goleiro, porque os dois goleiros falharam. Você vai usar quem agora, cara? Porque o Volpe falhou, aí vai o Cleiton falha também. Quem que vai no próximo jogo? O Lucão ainda tá no Bragantino? Eu não sei se o Lucão ainda tá no Bragantino. Deixa eu ver aqui, ó. Lucão goleiro. É o que era do Vasco, né? Ainda tá no Bragantino? Atualmente defende o Gil Vicente. Então ele não tá mais no Bragantino. Até pouco tempo atrás ele tava nesse time do Bragantino. Então, cara, não tem em quem confiar. Essa aqui é a real. Porque o Volpe não fez a parte dele no último jogo. E dessa vez o Cleiton não fez a parte dele.
Sinceramente, é complicada a situação do Mancini para escolher qual que vai ser o goleiro do Bragantino, porque não dá para confiar em ninguém. Eles vão ter que provar de alguma forma que merecem a confiança do seu técnico e da sua torcida. Mas o grande problema do Bragantino nos últimos jogos não é nem técnico, não é nem problema dentro de campo, no aspecto tático, é o goleiro, erros individuais dos seus goleiros. Então, isso é difícil de consertar. Aí a gente vai para as notícias. O Vasco anunciou o Santiago Souza, que janela do Vasco. Ter trazido Colídio e Souza foi de uma elevação de patamar do Vasco absurda, né, cara? Vamos ver quem mais teve. O Inter aqui, ó. O Inter acertou a contratação do no Nicolas Eliasson, de 30 anos do EK Atenas. Empréstimo de um ano por 300 mil euros, ou seja, 1.800.000 reais. Com opção de compra de 18 milhões de reais. Cara, eu torço pro Grêmio, né? Alguns meses atrás, o Grêmio estava especulando ele e não fechou. Agora ele deve ir pro Inter, então. Não sei se ele... Porque, se eu não me engano, ele é brasileiro naturalizado sueco. Não sei se ele tem algum traço gaúcho, alguma história com o Rio Grande do Sul. Porque primeiro no Grêmio e agora no Inter? Não sei. Enfim. E para fechar, 4 clubes brasileiros têm interesse na contratação do Memphis Depay. Os 4 disputam competições sul-americanas e o Memphis não tem nenhuma rejeição em permanecer no Brasil, nem que seja para jogar por um rival. A forma como ele terminou no Corinthians não foi boa, né? O Corinthians não conseguindo ter dinheiro para pagar ele. E a certa idolatria que se criou em cima dele, se ele vai para algum rival, vai se esvaziar por completo em relação ao torcedor corintiano. Ele tá aí para ganhar dinheiro, essa que é a real. O mercado brasileiro ainda valoriza muito o Memphis Depay. Na Europa ele não teria mais espaço em gigantes e potências. Talvez equipes de segundo escalão, tipo na Espanha. Eu acho que ele jogaria num Sevilha, por exemplo. Ele teria patamar para um Sevilha, para uma Real Sociedad. Hoje não mais para o Atlético de Madrid. Hoje não mais para o Barcelona. Muito menos para o Real Madrid. Então, esse é o contexto do Depay. Se ele vai para a Europa, ele vai para times medianos. No Brasil, ele é jogador de elite para os melhores times e ganhando um dos maiores salários do futebol brasileiro, né? Passando rapidamente aqui pelos jogos que teremos hoje dos times brasileiros, lembrando que futebol internacional, jogos de time internacional, notícias do futebol internacional, comento no R42 Futebol, tá? Então teremos Mirassol e LDU. Mirassol é obrigado a ganhar. Se não ganhar esse jogo, já era lá na altitude. A fase da LDU é muito ruim. Tá começando a dar uma certa melhorada por agora. Mas mesmo assim a fase é ruim. O Mirassol tem que vencer esse jogo. Rosário Central e Corinthians, onde essa fase conturbada do Corinthians chegou num momento ruim, num confronto muito difícil, só que mesmo assim me surpreendeu a vitória contra o Bragantino. Time sem Yuri Alberto, time com esses problemas com o Depay, time recém-eliminado de Copa do Brasil e mesmo assim venceu do Bragantino. Então mostrou muita resiliência naquele jogo. Vamos ver aqui contra o Rosário Central, onde é um adversário muito difícil. Tem o Di Maria do outro lado, por exemplo. Enzo Copete, um excelente centroavante. Tem o Hamilton Campas, que é bom jogador. Então, é um jogo difícil. Eu acho que o Rosário Central ganha, sendo bem honesto. Mas eu achava que o Bragantino ia ganhar também. Então, eu não duvido do Corinthians. Na Sul-Americana, Santos e Macará. Se você olha só pela tradição dos times, o Santos é bem favorito. Mas é um Santos que é muito conturbado e um Macará que vive o seu melhor momento da história, cara. No topo da tabela do Campeonato Equatoriano, ali em segundo, terceiro colocado, beliscando o Del Valle, não vai alcançar porque o Del Valle está sobrando no Campeonato Equatoriano, mas o Macará vem logo atrás nesse bolo, onde tem ali a Universidade Católica do Equador, onde tem o Alcas, onde tem o Barcelona de Guayaquil, o Macará está nesse bolo. E nessa Sul-Americana ele passou em primeiro em um grupo com a América de Cali e Tigre. Então é um time forte. Não tem os mesmos jogadores, não tem o mesmo peso de camisa, mas é um time organizadinho. Eu acho que pode talvez até arrancar um empate contra o Santos, ainda mais na fase que o Santos está. O Santos precisa vencer, porque lá no Equador vai ser caótico. Não é nem pela torcida, é pela altitude mesmo. Vasco e Olímpia, onde o Olímpia passou em primeiro no seu grupo, mas o momento do Vasco eu sinto que é um momento de transição para um momento de mais confiança. Ainda mais agora, depois que trouxe o Colídio e o Sousa, mostra que as perspectivas são positivas. Depois de eliminar também o Fluminense na Copa do Brasil, é um time que está reagindo no comando do seu novo técnico, Pedro Emanuel, né? Então, eu acho que é um Vasco que chega confiante para esse jogo, mas o Vasco é o Vasco, cara. Então, se daqui a pouco sai perdendo, já vai estar sendo vaiado de novo. Então, é um jogo complicado, principalmente pelo aspecto anímico, tá? E do outro lado, tem o Brian Romero, que acabou de chegar no Olímpia, já chegou fazendo gol. É um excelente atacante ex-Vélez. Para fechar, Cienciano e Botafogo lá no Peru. Cienciano, no jogo no Peru contra o Lanús, por exemplo, meteu 4-0 no atual campeão da Sul-Americana.
O Cienciano lá no Peru ganhou do Atlético Mineiro também, né? Se a Sul-Americana, por exemplo, também. Então não é surpresa se o Botafogo perder esse jogo. É um jogo muito difícil. Então o Botafogo é melhor. Só que jogando na altitude e o Cienciano sabendo jogar em casa, tem dois jogadores, né? O Garcês e o Roberg, que é o Garcês. E aqui não apareceu o Roberg. Não sei o que aconteceu. Mas é o Roberg que seria um segundo atacante aqui. E o Garcês são caras que vêm em um momento muito bom. Ambos, cada um fizeram 2 gols contra o Lanús. Não sei se ambos vão jogar, mas se jogarem, os caras ao Botafogo ficar mais de olho. Beleza? E no geral, assim, a gente fecha esse geralzão do futebol brasileiro. Todos os jogos que tiveram, os jogos que vamos ter e as notícias também. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber os vídeos novos. Valeu e falou!